E aí, família Zoeira do Fogão, tudo bom com vocês? Meus filhos, espero que sim, comigo está tudo ótimo. Antes de eu botar a matéria completa aqui, dá uma moral ao canal, curta, compartilha, se inscreva aqui, adicione o sininho, que toda vez que tem vídeo importante do Botafogo, eu tô aqui para falar com vocês. Vamos lá ver essa matéria. Ontem o Botafogo tomou uma aula de futebol. É isso mesmo. Vamos ver a matéria, daqui a pouco eu volto para trocar uma ideia com vocês. Vamos ver. Quem não tem desculpa nenhuma é o Botafogo. Em casa, no Newton Santos, perdeu de 3-1 para o Júnior Barranquilla, um resultado todo oferecido no primeiro tempo. E o Botafogo agora vai ter que remar um pouquinho para se recuperar com o Arthur Jorge, técnico novo, que estava lá olhando tudo da tribuna. Pegou, hein? Entre os mais de 40 mil presentes, estava o novo treinador, o português Arthur Jorge, ao lado de John Textor. Ele desembarcou no Rio de Janeiro horas antes da partida. Aquilo que me trouxe cá é a grandeza, é a dimensão, é a história do Botafogo e é nesse sentido que eu cá estou para trabalhar. Textor ainda foi à cidade da polícia para depor sobre as denúncias de manipulação de resultados e saiu de lá quando a bola já estava rolando. I have made no accusation against Palmeiras, no accusation against São Paulo. Eu não fiz nenhuma acusação contra o Palmeiras, nenhuma acusação contra o São Paulo. O que eu fiz foi entregar provas de manipulação de resultados com envolvimento de jogadores. Eu não sei quem fez essas pessoas se envolverem nisso. Eu não sei se é alguém em particular. Não é meu trabalho. Estou tentando administrar um clube de futebol. Mas quando isso aconteceu ano passado e devastou o campeonato, e quando eu descobri que aconteceu no ano anterior e teve impacto naquele campeonato com times totalmente diferentes e comunidades totalmente diferentes no Brasil, que não tem nada a ver com o Botafogo. Bom, sim, eu vou fazer algo a respeito. Leila, abaixe suas armas. Você não conhece as provas que eu entreguei. Júlio do São Paulo, cara, você é meu amigo. Eu não pude falar com você sobre isso por causa da natureza das provas que eu tenho. Eu me preocupo mais com a regra do jogo, aparentemente, do que o STJD. Eles querem que eu entregue o nome dos acusados. Bom, essas pessoas têm direitos. Eu posso provar 100% que isso aconteceu. Ele nem viu o Hugo tocar com a mão na bola dentro da área aos 10 minutos. Pênalti. Carlos Baca cobrou o rasteiro e abriu o placar. O Júnior Barranquilla era mais organizado em campo e depois de rápido contra-ataque, Enamorado driblou Tiquinho e rolou para Gabriel Fuentes marcar o segundo. Fuentes enfiou bola para Baca. O centroavante passou por Gatito Fernandes e ampliou 3-0 aos 40 minutos do primeiro tempo. Antes do fim da etapa inicial, bola na área. Tiquinho ajeitou de peito e Hugo diminuiu. O segundo tempo foi bem menos animado. Os colombianos se fecharam ainda mais e o Bota teve dificuldades para furar a retranca e tentou de fora da área com Hugo, Tietê, Lucas Alter. Jefinho teve a última chance de diminuir. Mas não teve jeito. Estreia com derrota na fase de grupos. A primeira de Fábio Matias na área técnica, logo na provável despedida. Ninguém quer perder esse tipo de jogo, mas que sirva de lição para que a gente tenha mais 5 jogos e consiga conquistar as vitórias aí para classificar dentro de um grupo que vai ser um grupo bem disputado, bem difícil também. Do mesmo jeito que nossa torcida sai triste, nós também tínhamos preparado esse jogo com bastante tempo, então a gente sai bastante desilusionados com o resultado de hoje, igual a nossa torcida. O Botafogo só volta a entrar em campo na próxima quinta-feira. Vai a Quito, no Equador, enfrentar a LDU, no que pode ser o primeiro jogo de Arthur Jorge no comando alvinegro. A gente vai ter as reuniões com o Arthur agora para poder passar realmente os pequenos detalhes de ajustes que precisam ser feitos. Eu olho muito, não o detalhe emocional, eu olho muito o detalhe do entendimento e interpretação do jogo. Para mim, entendimento e interpretação do jogo é o que a gente vai ter que evoluir. A gente precisa evoluir isso. Eu acho que é isso o ponto principal nosso hoje. Que balde de água fria, porque a estreia do time, depois de tantos anos fora da Libertadores, passou por uma fase prévia da competição, superou o Bragantino e aí, diante do Júnior Barranquilla, que até demonstrou experiência, entrosamento, jogadas ensaiadas e bem concluídas,
O gol do Baca, não de pênalti, o outro e o do Fuentes é de almanaque. Você vê contra-ataques perfeitos e o Botafogo não conseguiu reagir. No segundo tempo, os colombianos administraram. Bonito quando a estratégia dá certo, né, Loirão? De você fechar, jogar fora de casa, fecha, traz o time do adversário, nesse caso o Botafogo, para o seu campo defensivo. Você começa a ter espaço, né? Porque a linha de defesa do Botafogo estava muito alta. Você vê as 2, 3 jogadas que você citou. Os jogadores do sistema ofensivo do Júnior Barranquilla sempre saindo de cara com o goleiro, justamente por causa dessa falta de atenção do Botafogo. Um time bem ajeitado. Vou acompanhar mais de perto os jogos do Júnior Barranquilla, porque não sei se foi só uma apresentação isolada ou se é um time que está jogando realmente assim equilibrado, dentro de uma estratégia, no caso fora de casa com um contra-ataque que acabou dando certo. E o Botafogo num jogo de Libertadores, jogando em casa, e da forma que o Botafogo conseguiu a classificação, porque vale lembrar que o Botafogo passou pela pré-Libertadores para conseguir jogar a fase de grupos, ter que começar o jogo mais ligado, porque foi surpreendido por um bom sistema defensivo, usando o contra-ataque, e aí quando tentou correr atrás não deu mais tempo. Agora o pênalti, o primeiro gol do Júnior Barranquilla foi originado de uma penalidade, cobrada muito bem pelo Baca, mas reclamada pelo Botafogo. É um lance bem polêmico, ele estaria com um movimento antinatural, isso era para marcar um pênalti, o árbitro em campo marca a penalidade e o VAR nem se manifesta. Eu ouvi muitos dizendo que não marcaria o pênalti, porque essa bola vai no braço esquerdo, né, do jogador do Botafogo, tá aí a repetição do pênalti. Se ela vai nesse braço direito, aberto, e aí não tinha discussão nenhuma. Eu fiquei na dúvida, eu acho que foi muito exagerado, muito rigoroso a arbitragem nesse lance. E uma pena que enquanto o time perdia na Libertadores, o John Textor estava na delegacia prestando depoimentos e dizendo que há sim manipulação no Campeonato Brasileiro, que ele tem provas que vão além de um relatório, ele insiste na tecla da inteligência artificial. Eu tô achando isso tudo muito estranho. Em algum momento ele falou ali que o STJD já tinha acesso às provas e que por que ele estava surpreso que o STJD estava falando para ele apresentar as provas. Assim, eu acho que não dá para ficar por isso mesmo. Eu acho que os órgãos competentes têm que estar... Eles precisam estar em cima do John Textor para conseguir provar o que ele vem falando, que mais uma vez, depois de tanta repercussão, ele reafirma, né? Ele está muito seguro no que ele está falando. Que coisa, está mexendo aí com um vespeiro, não é? Agora, quem também estreou, né? Bom, família Zoeira, tá aí, né? Que decepção ontem. 39 mil pessoas compareceram ao estádio Newton Santos. Eu era uma delas, para ver um show, um baile, uma aula de futebol no Júnior. Tem noção que a gente imaginava um 3-1 pro Botafogo, não 3-1 pro Júnior? E no primeiro tempo, que foi aonde aconteceu o único jogo que teve, o único jogo que teve em 90 minutos, aconteceu em 45 minutos. O Júnior acabou com o jogo nos 45 minutos iniciais. 3-0, os caras abriram, depois o Hugo fez um gol, que deu aquela pequena esperança, onde um empate já seria um com gosto de vitória. Se o Botafogo iniciasse o segundo tempo marcando algum gol, aí botava, né? Aí, cara, aula de futebol. A zaga do Botafogo, uma avenida. O meio de campo do Botafogo não existiu. O Fábio Matias, que estava fazendo um bom trabalho até pegar um time, um jogo maior, né? Com peso maior, não soube escalar seu time, tá? Eu sei que tem muita gente que gosta do Fábio Matias. Eu gosto do Fábio Matias. Mas ontem ele errou na própria formação do time, né? Quando ele pegou um time... eu vou dizer grande, mas quando ele pegou um time razoável, que foi o Bragantino, o Botafogo, se você parar para ver, o Botafogo não fez 2 partidas boas. Apesar de ter feito um gol com um jogador a menos, o Botafogo não fazia uma partida boa lá em São Paulo. E aqui no Rio de Janeiro também não fez uma das melhores partidas. Ganhamos de 2-1, mas foi aquele jogo que os dois times tiveram chances. Não foi aquela partida. Fora isso, foi tudo jogo de Taça Rio, Campeonato Carioca. E aí ontem pegou um time que é o atual campeão colombiano, está na 4ª colocação esse ano, e tomou uma aula de futebol no primeiro tempo. Parecia que o Júnior jogava em casa e o Botafogo fora. Parece que eles estão acostumados com o tapetinho e o Botafogo não. Parecia que o Botafogo estava na altitude. E falar em altitude, o Botafogo, o próximo jogo é lá na altitude contra a LDU. O Fábio Matias entrou assim ontem, ó. Gatito, Mateu Ponte. Não travou o vídeo não, é que... enfim. Alter Barbosa e Hugo. O Hugo não tinha escolha, Marçal machucado. O Barbosa é um ótimo zagueiro, mas ontem
Eu queria pular lá da onde eu tava e ir lá no campo dar uns cascudos nele. Ele parecia o Cuesta. A bola passava no pé dele, era cruzão pra dentro da área. Ah, zoeira, mas o gol do Botafogo veio de um cruzamento dele. Foda-se. O gol do Botafogo não mudou nada. O que adianta você mandar 10 bolas pra área e fazer um gol se você tem um meio de campo que a bola pode rodar, passar? Se bem que ontem o Botafogo não tinha meio de campo. Vamos chegar lá. Mas Barbosa, ontem você foi um lixo. O Walter. Vamos lá. Marlon Freitas, Pitbull, Gregório e o Eduardo. Pega os 3 e joga pra escanteio. Pelo amor de Deus. Aí cadê o Danilo Barbosa? Por que não botaram o Danilo Barbosa? O Tietê no banco. O Oscar Romero. Mas não. Marlon Freitas, o Pitbull, Gregory. De Pitbull não vi nada. E o Eduardo, que é aquilo, né? É um shake. Que era pra ser mais um gênio da lâmpada. Ó, tô aqui. Hoje já não tô mais. Ah, hoje eu fiz um bom jogo. É 8,80, né? Aí lá no ataque, que eu já achei errado, assim, eu não sou técnico, né? Mas Júnior Santos, titular? Sim. É melhor do que o Luiz Henrique nesse momento. Tiquinho titular, não vai ser o Janderson. Já o Savarino, que ontem também não fez uma partida boa, que tá improvisado. Ali não é a posição, ele joga por aí, joga, mas não é a posição dele. Eu já botava o Jefinho, foda-se. Libertadores, caraca, mano. Isso aqui é Libertadores, é Taça Rio. O nível subiu, cara. Então eu errei, acho que o Fábio Matias errou. Nesse ponto, demorou demais a substituir. Aí depois que ele vai substituir, ele bota aí o Tietê no lugar do Gregory, já no início do segundo tempo, que o Tietê já mudou o jogo, mas não tinha muito o que fazer, tava 3-1, tá? Botou o Luiz Henrique no lugar do Jefferson, do Savarino, aí jogou o Júnior Santos pra lá. Nossa, que confusão do cacete, mano. O Júnior Santos parecia ping-pong ontem, mas ontem ele não jogou nada, ninguém jogou nada, pelo amor de Deus, para de ser maluco, pô. Aí entrou o Jefinho no lugar do Eduardo. Olha a confusão que ele fez ontem. Que aí achou que vai tirar o Júnior Santos agora e botar o Jefinho. Posição ali. Agora tirou o Eduardo. Aí ficou Jefinho, Júnior Santos, Luiz Henrique que entrou também aí. Cara, Tiquinho ficou uma confusão, mano. E o meio de campo bagunçado. A lateral uma vinda porque o Hugo, ele não marca. Ai, graças a Deus que o Marçal se machucou, não vai jogar. Prefiro o Hugo. O Hugo ataca, mas não marca. Ele corre da bola. O Eduardo se esconde, é igualzinho o Hugo. Em vez dele querer puxar, principalmente o Eduardo, puxa aqui, puxa mais responsabilidade, o camisa 10, ele se esconde atrás da marcação, é impressionante. Será que eu tô ficando maluco? Só que eu tô enxergando isso, gente? Impossível. E a última substituição dele, ele tirou o Marlon Freitas e colocou o Oscar Romero. Difícil, cara. Aula de futebol jogando em casa. Tá tudo perdido? Não. São 6 jogos, já foi 1, perdemos em casa. Em casa é onde você não pode perder pontos. O empate é ruim, você jogando em casa na Libertadores. Tem que ganhar. O empate fora é top. Aí derrota é normal. 3 etapas. Em casa, vitória. Em fora, empate é bom. Derrota, normal. Na Libertadores. Aí Botafogo estreia depois de 7 anos, tomando uma sapatada, né? Dos Júnior. O problema não é só isso não, porque os favoritos é a LDU e Botafogo. Primeiro e segundo colocado. Vice-versa. Um dos dois vai ficar em primeiro, um vai ficar em segundo. Só que os que não são os favoritos ganharam. A LDU perdeu, o Botafogo perdeu. Aí, pode ser que chegue na última rodada com os 4 clubes com chance. Ah, que merda. Ah, que merda. Ah, enfim, se o Botafogo conseguir vencer a LDU, aí a LDU se complica demais. Nenhum ponto. Se ganhar na altitude, porque a LDU só sabe jogar na altitude. Fora da altitude eles não jogam nada. É muito difícil de ganhar fora da altitude. Bom, aí o Arthur Jorge já assistiu o jogo. Se ele já estava, né, tudo certinho assinado para o Botafogo, ele já deve estar assistindo jogos do Botafogo desde a Taça Rio. Se ele é um técnico esperto, ele já está assistindo o Botafogo, já conhece os jogadores de ver, não de trabalhar. Vai assumir o Botafogo, o Fábio Matias vai continuar no clube, mas não como técnico interino. E não tem muito tempo para ele arrumar muita coisa não, mas agora que a gente vai ver se ele é um técnico bom, o que ele vai fazer no Botafogo, o que ele vai mudar. O Botafogo não tava mal, mano. Botafogo... Mas assim, se você reparar, desde o início do ano, o Botafogo precisava de zagueiros, de laterais, e isso ainda continua precisando. Tem o Pablo que chegou, mas chegou pichado já do Flamengo, às vezes se machucou, não jogou. Sim, é um cara mais experiente, tá acostumado. Aqui na verdade, o Botafogo ainda é um cabaço na Libertadores. Palavra forte, né? Cabaço, mas é verdade.
O Botafogo precisa criar uma casca na Libertadores. Como é que se cria a casca na Libertadores? Jogando, pelo menos quase todo ano. Um ano sim, um ano não. Pelo menos isso. Para aprender a jogar uma competição sul-americana desse jeito. Porque a Libertadores é a principal competição. Todo mundo quer jogar a Libertadores. Você tem que saber jogar a Libertadores. O Botafogo está 7 anos sem jogar uma Libertadores. É muito tempo. Aí entra onde, mas se assustou. Pesou. Então, para isso, independente da campanha que o Botafogo for fazer esse ano na Libertadores, ano que vem tem que buscar ela de novo. 2025 buscar ela de novo. Ah, conseguiu em 2024, não conseguiu em 25, mas conseguiu 26. Para criar uma casca. Experiência na Libertadores. Então, hoje o Botafogo não sabe jogar uma Libertadores. Mas dá tempo de aprender. Foi grande o vídeo, falei pra cacete. É isso. Deixa nos comentários o que você achou do jogo de ontem. Enfim. Eu tenho abraço pra mandar aqui também. Mas eu vou mandar no próximo vídeo. Porque agora não é momento de mandar abraços, tá bom? Então é isso, vou ficando por aqui, tá? Fui!